Lipoforina, uma molécula-chave na transmissão de lipídios entre insetos e tripanosomatídeos. No dia 17 de abril deste ano, o grupo de pesquisa do IBQM, liderado pela professora Georgia Atela, publicou um artigo científico no qual demonstra que a proteína lipoforina é importante para a transmissão de lipídios entre insetos e seus parasitas tripanosomatídeos. O artigo intitulado Lipoforin Drives Lipid Incorporation and Metabolism in Insect Trypanosomatides foi publicado no periódico Protists, da editora científica holandesa Elsevier. Os tripanosomatídeos são incapazes de produzir alguns tipos de lipídios por não possuírem vias de síntese de novo dessas moléculas. Ao longo da evolução desses parasitas, eles perderam as vias para a síntese de lipídios e agora precisam necessariamente importá-los dos hospedeiros, sejam eles insetos ou vertebrados. Nesta entrevista, a doutoranda Lívia Silva Cardoso, uma das autoras principais do estudo, explica a relevância de seu trabalho e alguns dos resultados obtidos. Portal Bioquimed, bom dia, Lívia. Agradecemos a disponibilidade em responder nossas questões diretamente de Liverpool, na Inglaterra, e parabenizamos o grupo pelo artigo publicado. Nossa primeira pergunta é bem básica: o que é exatamente a lipoforina? LSC, a lipoforina é a lipoproteína que está presente em maior quantidade na hemolinfa dos insetos. Ela é estruturalmente similar às lipoproteínas de mamíferos, consistindo em um núcleo composto por lipídios apolares. Nos insetos, em geral, ela contém colesterol, hidrocarbonetos e diacilglicerol envolvidos por uma camada de moléculas anfipáticas, como fosfolipídios e apolipoproteínas. Portal Bioquimed. E qual a função da lipoforina nos tecidos dos insetos? LSC. A função da lipoforina é o transporte de várias classes de lipídios entre os tecidos dos insetos e ela está envolvida na síntese, absorção, estocagem e utilização de lipídios. Além disso, a lipoforina também é capaz de transportar moléculas como carotenoides, precursores do hormônio juvenil, triacilglicerol e ácidos graxos livres. Um importante processo fisiológico no qual a lipoforina está envolvida é a ovogênese, ou seja, a produção de ovos pela fêmea. Durante esse processo, a lipoforina pode entregar lipídios aos ovários ou até mesmo ser depositada nos ovócitos, dependendo do inseto. De qualquer maneira, os lipídios presentes nessa lipoproteína são uma importante fonte para o desenvolvimento posterior do embrião. Portal Bioquimed. E com relação aos tripanosomatídeos, qual a importância da lipoforina para o metabolismo desses parasitos? LSC. Durante seu ciclo de vida, os tripanosomatídeos encontram diferentes meios e respondem a eles com dramáticas alterações morfológicas e metabólicas, incluindo a adaptação de seus lipídios e metabolismo energético. Os membros da família Trypanosomatidae não possuem vias completas de síntese de esteróis, implicando então na captação destas moléculas de seus hospedeiros. Como os esteróis e os demais lipídios não podem circular livres no plasma e hemolinfa, os complexos de lipídios e proteínas, as lipoproteínas, são as principais moléculas captadas por esses parasitos. Muitos trabalhos demonstraram, em protozoários, a captação de lipoproteínas de vertebrados. Em 2003, nosso grupo Veja Fole e colaboradores, 2003 demonstrou pela primeira vez a captação de uma lipoproteína de invertebrado pelas formas do parasito Trypanosoma rangeli presentes no inseto vetor. Nesse novo trabalho, verificamos que também os tripanosomatídeos de insetos são capazes de incorporar lipídios da lipoforina, ou seja, o mecanismo de captação de lipoforina parece estar presente em todos os tripanosomatídeos.
Isso é interessante do ponto de vista experimental, pois assim podemos utilizar os tripanosomatídeos de insetos como modelos experimentais. Eles não são patogênicos para mamíferos e nos permitem estudar e aprofundar o mecanismo de captação de lipofurina do grupo, sendo que os resultados muitas vezes podem ser extrapolados para os tripanosomatídeos patogênicos, como o Trypanosoma cruzi. Portal Bioquimed. Quais os principais resultados deste trabalho e quais as perspectivas para o estudo do metabolismo de lipídios em tripanosomatídeos? LSC. Nesse trabalho purificamos e caracterizamos uma nova lipoproteína do inseto vetor e praga agrícola Oncopeltus fascistas. Como comentei anteriormente, mostramos que os tripanosomatídeos de insetos Phytomonas frança e Leptomonas wallacei incorporam a lipofurina tanto como fonte de lipídios e como de proteínas para o seu metabolismo. Além disso, e acho que o ponto que destaca o trabalho é que, aliando técnicas de ligand blotting e microscopia, foi possível identificar pela primeira vez um possível receptor para a lipofurina nos parasitos. Esse receptor não só coloca mais uma peça no quebra-cabeça da interação parasito-vetor, mas também pode ser um alvo importante para o desenvolvimento de quimioterápicos.